A gente fez desenho cego, teve o desenho da linha única, né, tudo com a linha única, que a gente está fazendo até hoje, para chegar nisso aqui, para chegar no gestual. Né? Então, toda a aula que a gente teve, as 3 primeiras aulas, foram preparo para chegar no gestual. Ou seja, o gestual nada mais é que um tipo de desenho cego que a gente vai começar a fazer hoje. Né? O gestual, o que, que ele é? Ele é captura do movimento essência de movimento. Né? De uma pessoa, de um animal, de uma planta, até de um objeto ou de um cenário. Existe movimento em planta, cenário, objetos. Né? Movimento do quê? Mesmo estático, ele tem movimento de forma. Né? Uma coisa parada pode ser bastante dinâmica em termos de movimento, de design. Então, o gestual ele vai trabalhar com o quê? Captura de movimento. Quem vai capturar o movimento? Você que é o desenhista. O gestual ele vai trabalhar basicamente com a questão do movimento, porque é o movimento que dá vida ao desenho, não a estrutura. A estrutura ele vai dar a forma, a geometria, e o gestual vai dar o movimento à vida. Movimento, né, que é o gestual, e movimento são essas coisas. Movimento é intenção. Movimento é verbo. Todo verbo é uma ação. Tá? Todo verbo é uma intenção. E ação. Ou seja, movimento é intenção, ação e verbo. Verbo é uma coisa muito legal, porque verbo é narrativa. Correr, andar, comer, pular, socar. Qualquer verbo, ele está indicando alguém fazendo algo. Isso indica uma narrativa. Né? Comer é uma narrativa, sentar é uma narrativa. Comer o quê? Né? Comer em que sentido? Comer em que situação? Está sentado? Sentado aonde? Em que lugar? Em que momento? Em que condições? Porque o movimento ele vai trabalhar com toda a parte subjetiva que a estrutura não consegue trabalhar. Se você desenhar um corpo humano com gestual, você automaticamente está dando uma intenção para ele. Você está dando um verbo para ele. Você está dando uma vida. Tá? Todo ser vivo move. Às vezes a gente só fica focado muito na estrutura e a gente perde a naturalidade. A gente perde a leveza do desenho. Ele fica duro. Absolutamente todo o fundamento do desenho devia ter 2 lados. No caso da pintura, você tem que ter o quê? Linha e massa. Você tem o contorno contra a massa. Massa é toda aquela massa de cor que não tem um limite, e o contorno, que é aquela linha que você coloca lá bem clarinha onde que é o limite da coisa. Então, você tem linha versus massa, você tem valores versus cores. Então, você sempre tem que trabalhar com 2 contrapontos ao mesmo tempo. Tá? Para deixar a coisa equilibrada, assim. É a teoria do Yin Yang, a lei do Yin Yang, né, da chinesa, né, a teoria dos opostos. Tudo tem um contraponto. Toda luz gera uma sombra. Todo quente já foi frio, todo frio vai ser quente. Então, quando a gente trabalha com movimento, com estrutura, anatomia, ela vai ter o contraponto que é gestual. Anatomia, que é estrutura, que é a forma, né? Aqui você vai ter o quê? Movimento. As 2 coisas juntas vão deixar seu desenho muito mais agradável. Mas tem que unificar, tem que fazer as coisas ficarem juntas. Mas como vocês têm pouca prática ou nunca praticaram o gestual, a gente vai passar por um período de prática, aprender a observar o gestual de outra maneira, ou seja, que ela pode servir como base para construir coisas sobre ela, da mesma forma que falei da anatomia, a gente pode construir bases como cenários, geometrias, estudos, né, de proporção, ou seja, o gestual serve para qualquer coisa. Ele serve como uma base bastante intuitiva, porque na anatomia, na parte estrutural, por exemplo, você não tem muito espaço para intuição. Tem que ser uma precisão, quase matemática, geométrica, do que você vai construir. O outro contraponto é transformar aquilo de uma maneira mais intuitiva, perceptiva. Tá? Então, isso vai ajudando você muito a ter sua biblioteca visual maior. Então, esse estudo de movimento gestual, para mim, na minha opinião, ele é muito importante porque ele vai dar a base de tudo. Isso que é a base do desenho intuitivo que a gente fala. Quando a gente está trabalhando em desenho intuitivo, é você desenhar tudo o que vem na tua cabeça, ou tudo que você vê, né? Não só desenho de imaginação, mas tudo que você vê de uma forma muito mais automática e muito mais intuitiva, ou seja, você não se preocupa tanto com a forma, mas você se preocupa mais com o que você está vendo, a sensação. E depois, se você gostar daquilo, você vai lá e corrige, melhora, define, passa limpo. O gestual tem muito a ver com o esboço. Gestual, o sketch, para mim, tem tudo a ver. O esboço tem uma ligação muito forte entre as 2 coisas. Gestual, sketch, gestual, esboço, para mim é a mesma coisa, hoje em dia. E nenhum desenho final nasce direto, ou seja, para você fazer um desenho final, você tem que passar por onde? Pelo esboço.
o esboço primeiro, vários esboços primeiro, depois você corrige 1, 2, 5 vezes, 10 vezes, não importa quantas vezes, depois você tem o desenho final. Movimento, ele que dá a cadência das coisas, o ritmo das coisas, o movimento que dá graça, a violência, né, a agressividade, ou a calma, tranquilidade. Não é só a forma que fala isso, né? Eu posso mostrar formas agressivas, né, desenhos agressivos, mas também o tempo, né, que é a forma, perdão, que é o movimento. Eu posso mostrar sensações, eu posso mostrar intenções. Aliás, é a função dele, né? Para quem nunca trabalhou com gestual, olha só, essa moça, olha só, essa moça. 4 exemplos, 2 de foto, 2 de cartoon. A parte mais legal do processo de desenhar é a beleza do todo, tá? E a beleza é um critério muito subjetivo, né? O que é beleza? Uma das coisas que caracteriza a beleza é a harmonia. Beleza, o belo tem a ver com harmonia, não sempre harmonia estética, tá? Porque às vezes a simetria, por exemplo, é um sinal de beleza. Mas a beleza não dá para você falar de forma muito matemática que é. Mas o que a gente entende é que existe um agrado, né? Uma agradabilidade quando a gente olha alguma coisa. Essa agradabilidade tem a relação de harmonia. Harmonia de forma, harmonia de cor, harmonia de sombra e luz, harmonia de movimento, harmonia de intenção e harmonia de composição. Ou seja, é um monte de harmonia junto. E, na verdade, é tudo isso ao mesmo tempo. Se a gente começar a estudar gestual individualmente, aos poucos, a gente começa a perceber esse gestual em todas as coisas. A gente começa com o corpo humano, e a gente começa depois a ver isso em grupos de corpo humano, ou seja, entre duas pessoas abraçadas, 2 pessoas interagindo. Depois a gente começa a partir isso, por exemplo, para um cenário, para coisas animadas, para animais. E aí a nossa visão de movimento começa a se integrar com tudo, ou seja, a gente começa a ver movimento na forma, a gente começa a ver movimento nas cores, a gente começa a ver movimento em sombra e luz, a gente consegue ver movimento em composição. O gestual ele começa a ficar mais complexo, entre aspas, porque está presente em quase tudo. Só que, como ele é um termo invisível, entre aspas, a gente nunca coloca ele como uma coisa principal para ser estudada ou para ser notada. Aqui a gente faz ele ser uma das coisas principais para ser notada. A gente vai começar a trabalhar com esses conceitos mais básicos, que é do corpo humano. O corpo humano, agora, a gente vai fazer desenho de corpo humano e muitas vezes. A gente vai desenhar muito corpo humano. Por 2 motivos, tá? Primeiro que, na parte prática, o corpo humano vai ser uma das coisas que vocês mais vão desenhar no futuro, né? Ou agora. Todo profissional de ilustração, se ele colocar a quantidade de coisas que ele já desenhou e vai desenhar na carreira dele, no topo da pirâmide vai estar o quê? Corpo humano. A base dessa pirâmide sempre vai ser corpo humano. Outros vai exigir mapa, vai exigir prédio, não importa, mas a grande maioria vai ser de corpo humano, estilizado ou não. Então, esse é um dos motivos que a gente sempre trabalha com o corpo humano. Segundo, é o que eu falei no começo do curso, da aula. O corpo humano é muito complexo. Ele é complexo em estrutura, ele é complexo em anatomia, mas ele também é complexo em gestual. E é interessante, justamente, a gente vai trabalhar com vários gestuais, tentar entender essa complexidade, porque a complexidade é narrativa, ou seja, eu quero mostrar a pessoa triste de uma certa forma, abraçando o companheiro. Nós vamos ter que fazer esse tipo de complexidade acontecer no nosso desenho. Então, essa complexidade, entre aspas, né, faz a gente observar mais, prestar mais atenção. Então, você fica mais sensível. Lembra que eu falei uma vez no começo do curso? Quanto mais observação, mais perceptivo você fica. Quanto mais perceptivo você fica, mais sensível você fica. Por quê? Sensibilidade tem relação com percepção de detalhes. Quanto mais você percebe sobre algo, mais você, entre aspas, tá nessa palavra certa, mas mais você empatiza sobre ele. Quanto mais você empatiza sobre ele, mais você está, né, mais você entende sobre ele. Quanto mais você entende, tá, mais você está integrado sobre ele. Ou seja, a sua sensibilidade sobre aquilo fica maior. Todos esses aqui são desenhos, têm uma certa beleza, tem um certo equilíbrio, mas todos eles têm o que é mais forte em todos eles, né? Principalmente nos desenhos. É o traço, é o traço, é o estilo. Sim, o traço ele é forte, mas tem uma coisa atrás do traço que é muito mais evidente, que é o movimento dessa daqui, movimento dela, movimento extremamente ágil, muito mais dinâmico, e essa aqui, muito mais delicado, muito mais sutil. Mesma forma que essa foto tem um movimento muito mais claro, tem uma intenção muito mais clara, certo? Ela vai pular numa piscina. Está muito clara a intenção dela. O verbo dela é muito fácil de identificar, pular. Essa menina aqui, ela tem um gestual muito sutil,
que ela está fazendo aqui? Ela está olhando o solo do pé, pisou no chiclete, pisou no cocô, provavelmente. Tá? Mas é muito mais sutil, é muito mais delicado. A gente vai perceber que, embora a gente acredite o contrário, movimentos mais dinâmicos, mais agressivos, mais expansivos, são mais fáceis de entender. Movimentos mais sutis, que nem o da mocinha olhando para a flor, ou a menina olhando para o pé, eles são mais difíceis de fazer por causa justamente da leveza, por causa da... Não é leveza a palavra certa, da simplicidade. Quanto mais simples... Sutileza. Sutileza. Quanto mais sutil... Exatamente, obrigado. Quanto mais sutil for o desenho, mais difícil você vai conseguir fazer aquele movimento. Mas tem uma vantagem, aí que entra a observação. Se você tentar várias vezes aquela sutileza no seu desenho, você consegue. No momento que você consegue uma vez, você consegue duas. No momento que você consegue duas, você consegue 5. Quem que faz 5, faz 100. E isso envolve expressão facial, expressão corporal, tá? E é uma das coisas, assim, tipo, é a arca perdida da maioria dos ilustradores. Não conseguir fazer uma expressividade correta, boa, sutil o suficiente. Como é que a gente faz? Prestando atenção e praticando. No momento que você consegue fazer uma expressividade sutil, e repete ela, e consegue desenvolver, e consegue entender como fazer essa sutileza, seu desenho automaticamente fica mais delicado. A primeira coisa que a gente tem que olhar, tá? Tudo que nós vamos fazer a partir de agora, desenho cego. Só que desenho cego olhando, igual a aula passada. Só que, qual é a diferença? É desenho cego olhando, usando um conceito, usando um termo, usando uma linha de raciocínio. Todo o corpo humano, ele tem uma linha longa, ele tem a maior linha do corpo dele, a linha que vai da cabeça até os pés. É a linha que define o movimento. Essa linha chama linha de ação. Linha de ação. A linha de ação é uma linha imaginária que define o movimento do corpo como um todo, tá? Ou seja, no caso dessa moça, a linha de ação dela é essa aqui. Essa linha de ação define o movimento dela. No caso dessa moça, a linha de ação basicamente pode ser essa. É a maior linha do corpo que define o movimento de alguém ou de algo. No caso da Tifa, a linha de ação é oposta. No caso dessa mocinha, olha como é sutil. Por convenção, a gente assume que a linha de ação ela é basicamente a linha da coluna com a cabeça e as pernas. A gente não coloca o braço, a não ser que o braço faça parte dessa linha de ação. Por exemplo, aqui, no caso da moça, pulando, ela não faz parte da linha de ação, que é clara. Da mocinha com os livros, não faz. Da Tifa, não faz. Mas essa aqui, da mocinha olhando a flor, você pode falar, eu posso dizer que a linha de ação dessa moça é isso aqui? De certa forma, poderia. Se você considerar que isso aqui é importante. Então, você pode até considerar que isso aqui seria a linha de ação. Eu, por convenção, prefiro excluir o braço dessa história. Por quê? Facilita na hora de eu ver as fotos, na hora de eu marcar os desenhos, tá? Depois eu faço os braços. Então, linha de ação é a maior linha do corpo. Você vai encontrar essa linha de ação em todo momento que for desenhar. Deixa eu só dar um exemplo. O que nós vamos fazer? Por exemplo, no caso dessa mocinha aqui. O procedimento vai ser esse. Tá? Eu vou fazer das duas fotos, que é melhor. Nós vamos fazer uma série de exercícios. Tem uma coisa importante de se falar, que é o seguinte. Tá? Gestual, ao contrário de anatomia existe uma maneira muito clara de desenhar o corpo humano, certo? Existe um método, existe uma forma geral de você fazer um corpo humano. Para desenhar o corpo humano, você não tem muito o que fazer, não tem muita concessão, porque é forma. Na hora de você montar uma estrutura, existe uma maneira de você dispor os elementos, né, de uma forma correta. No gestual, tem uma coisa legal que é o seguinte, e ao mesmo tempo terrível para muita gente, que é, o gestual não tem regra. Qual é a única regra, entre aspas, que o gestual vai pedir? Desenhar o movimento, registrar o movimento. Então, deixa eu mostrar para vocês alguns exemplos. Estou dando um exemplo. Está vendo que esse desenho aqui, eu não sei de quem que é um exemplo de desenho gestual. Esse desenho até que está bastante definido, até que está bastante... você entende bem as coisas, você entende bem as estruturas, certo? Mas não é um desenho realista, não é um desenho, como é que se diz? Anatomicamente perfeito, porque não precisa. No registro do gestual, você não precisa se preocupar com forma, estrutura,
anatomia, partes, nada, tá? Nem expressividade, nem nada. O que você precisa fazer é registro de movimento, só. Porém, tem aqueles que já trabalham com anatomia há muito mais tempo, já trabalham com realismo há muito mais tempo, talvez eles façam uma coisa desse jeito. Ó, isso aqui, por exemplo, do Glen Keane. Glen Keane é um cara que trabalha com anatomia de maneira muito intensa. Então, obviamente que o gestual do Glen Keane, ele já vai sair com anatomia. Então, ele já vai sair com forma, estrutura, proporção certa. Mas isso aqui é prática, tá? O Proco, por exemplo, do canal Proco, o gestual dele é muito esquematizado, tá? Ele tem mais esquema, na minha opinião, do que fluidez. Embora o gestual do Proco, nos exercícios dele, tem mais fluidez que o normal. No gestual do Proco tem divisão já do tronco, tem já divisão do pubis, divisão, tem várias divisões. Não é necessário. Cada um vai ter esse tipo de gestual. O que eu promovo aqui, que eu peço para vocês fazerem, é trabalhar com o mesmo processo do desenho cego. Ó, por exemplo, isso aqui é um desenho gestual também. Aqui já é mais desenho cego ainda. Então, assim, não existe uma regra para desenho cego. A única regra é registra o movimento. Então, por isso que é legal, porque também esse tipo de exercício, como ele é tão subjetivo esse ponto, você também tem que definir o que mais agrada a você, o que te dá mais prazer em fazer um gestual, o que vai dar mais prazer de você estudar o movimento. Da mesma forma que a anatomia é importante, gestual é importantíssimo. Quem for trabalhar com animação sabe, né, que trabalhar com gestual, desenhar gestual, entender gestual é fundamental para o trabalho. Entender como é que uma pessoa veste uma camisa, como é que uma pessoa tira uma camiseta do corpo, como é que uma pessoa corta uma salsicha com as duas mãos, como é que ela senta para dirigir. Cara, isso aí todo animador tem que prestar atenção. Então, a maneira que você for fazer esse registro é tua. Essa é a parte legal. Eu vou dar o jeito dentro do curso como a gente faz. Tá? Você vai ter que adaptar, né, com o tempo. E quando é que você vai adaptar? Quando você se sentir seguro. Então, hoje, se você não tem a prática do gestual no teu desenho, provavelmente você vai fazer isso hoje de maneira insegura. Nós vamos praticar isso o curso inteiro, até o final. Provavelmente, até o final do curso, você vai estar sentindo seguro de praticar ou aplicar alguma coisa sua, um método seu, um ponto de observação seu. Não existe regra. A única regra é mostrar o movimento. O que a gente vai fazer é entender a linha de ação. Então, eu vou pegar a linha de ação dessa mocinha primeiro. A linha de ação dela é essa. Tem que estar precisa? Não, não tem que estar precisa a linha de ação. Tem que ser mais ou menos, tá? Porque você não consegue fazer uma linha de ação precisa, mas ela lembra isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Depois que você fizer uma linha de ação, definir uma linha de ação, olhando a referência, você vai olhar a referência e você vai tentar desenhar o que você vê, ou seja, exatamente o mesmo exercício do desenho cego da semana passada, só que agora aplicando o corpo humano. Ou seja, você vai fazer o desenho sem tirar o papel, vai e volta, e vai desenhar da melhor maneira possível tudo que você está vendo. Começando sempre pelo tronco. Por que pelo tronco? Porque a cabeça, que é o vício que a gente tem de começar um desenho, não tem muita validade. Não tem muita validade. Tá? Porque a cabeça não vai dar, para mim, movimento. O que vai me dar movimento é o tronco, a coluna vertebral. Então, começa pelo tronco. E não se preocupe em acertar. Esse é o principal. Não se preocupe em acertar. Então, sem tirar os papel, olha que saiu. É isso. Isso é um gestual dessa mocinha aqui. Por que não importa está certo ou errado? Porque o movimento tem que estar correto. O movimento tem que estar, pelo menos, próximo à minha referência. Se eu quiser consertar isso aqui, depois eu conserto. Depois eu venho para cá, eu coloco as estruturas. Depois eu venho para cá, corrijo as proporções. Depois eu venho para cá, corrijo as relações. Mas não agora. Agora o que eu preciso, o que é? A parte baixa. Eu preciso do movimento. Fazendo esse movimento, né, fazendo gestual várias vezes, N vezes, você vai pegar o hábito, agora eu fazendo dessa mocinha, por exemplo, dela, de fazer isso aqui, ó. Desenhar por 30 segundos, de maneira muito solta, onde cada vez até ficar até menos preciso. Tá vendo que não tem uma precisão aqui. Isso aqui já é um gestual. Quando é que para você ele vira um gestual? Quando você percebe naquele monte de linhas que você desenhou que não são precisas, mas você percebe a referência que você acabou de desenhar. Primeiro, você percebe a linha de ação,
Você percebe que tem uma cabeça aqui, ou seja, a cabeça dessa mocinha está aqui. Você percebe que o corpo está fazendo esse mesmo movimento. Você percebe que a perna está aqui, escondida, mas está. Que a outra perna está dobradinha, mas está aqui. E que um braço está fazendo isso e outro braço está fazendo isso. Você não precisa fazer a correção, você não precisa fazer a marcação, mas ele está lá embaixo. Ou seja, você entende que em cima desse monte de linhas tem esse corpo. Então, se você colocar ele numa mesa de luz, mais tarde, colocar numa mesa de luz, colocar ele numa folha de papel manteiga, você consegue tirar esse desenho. O exercício de gestão que nós vamos fazer de maneira muito despreocupada. Tentar registrar da melhor maneira possível, sem tentar se estressar, tá? Porque o estresse é muito grande sempre, não vale a pena você tentar estrutura agora. Não tem estrutura. É movimento. Vou fazer mais um aqui, para dar exemplo. Ó, mesma coisa aqui. Então, você pega a linha de ação, parte para o tronco, e o desenho não é preciso. E essa parte é um pouco complicada. Quando eu falo desenho que você vê, não seja preciso, isso tem muitas interpretações. Basicamente, eu estou fazendo esse desenho cego. Então, por isso que a importância do desenho cego até agora. Porque o desenho cego, o importante é não tentar acertar a todo custo. Vai sair uma massa, vai ser alguma coisa meio tosca, mas estamos lá próximos, está bem próximo do que eu quero. Tá? Isso aqui é o desenho cego, ótimo. Isso aqui depois vai virar um desenho melhor. Isso aqui depois vai virar um desenho mais bem feito, mais preciso, mais próximo da realidade, mas ele precisa do quê? Ele precisa de correções, ele precisa de avaliações, ele precisa do quê? De acertos. Nós vamos fazer exercício de acertos ao longo do tempo. Então, não se preocupe que seu desenho não vai ficar um monte de linhas apenas, um monte de linhas soltas, que não fazem sentido. Não, teu desenho vai fazer muito sentido porque precisa. Teu portfólio exige isso. Não sei se vocês estão entendendo. O que eu quero ver é essa agilidade mental registrada no papel. Entenda o seguinte, tá? Quando vocês têm esse tipo de percepção, com o tempo, vocês vão começar logo já a não precisar da referência e você, a partir daqui, já fazer o seu próprio desenho gestual. Ou seja, a ideia é que você comece a ter, pelo gestual, uma biblioteca visual. Uma biblioteca visual de movimento relacionada a desenho. Então, você vai poder fazer de uma maneira um pouco mais realista, ou você pode, inclusive, fazer isso no seu desenho mais estilizado, ou seja, o mesmo gestual que está presente, pode estar presente em desenhos mais estilizados também. Ou seja, o mesmo movimento começa a aparecer em qualquer proporção, inclusive em coisas não inanimadas. Então, por exemplo, aqui. Ops. Né, como é que fala? Carpete, não, o tapete do Aladim. Ou um frango assado. Tá? É o mesmo movimento, o mesmo gestual aplicado para qualquer coisa. Isso que é o legal do gestual. No momento que você domina, né, trabalhar com gestual, né, pela quantidade de repetição, você aplica a gestual em qualquer coisa. E, ao mesmo tempo, você começa a perceber movimento gestual nas formas, num cenário, numa paisagem. Por isso que eu considero o gestual como uma das coisas mais importantes do processo. Entender movimento é fundamental para quase tudo, porque ele é a alma, né? O movimento é a alma da coisa. Deixa eu explicar uma coisa, mostrar uma coisa legal para vocês. Isso que não tem nada a ver com o trabalho nosso, mas tem tudo a ver também. Um movimento, ele que dá sentido à forma, certo? Então, uma forma pode estar desarmônica, dependendo não da harmonia das partes, mas ela pode estar desarmônica porque o movimento não está muito adequado. Por exemplo, uma pessoa bonita com comportamento errático, né? Uma pessoa bonita numa festa, mas que se comporta de maneira muito grotesca, é um movimento, tá? Ela se comporta de um movimento muito estranho. Uma pessoa, né, com uma estrutura normal que anda de forma errada ou de forma errática, ou seja, ela tem uma perna doendo. Você percebe que ela está com a perna ferida pela maneira que ela anda, tá? É um movimento, mas as estruturas estão lá. Ela não perdeu nenhuma perna, ela só anda de maneira não muito normal. Então, o movimento tem essa capacidade de dar personalidade também à forma. Nós vamos ter 2 aulas sobre gestual sobre isso, que é muito importante. Eu vou dar para vocês 40 segundos
Minto. Vamos fazer o seguinte, como é o primeiro momento, vou dar 50 segundos de primeira. Depois vou mudar para 40 segundos. E depois nós vamos mudar para 30 segundos. 30 segundos é mais do que suficiente para vocês fazerem um gestual. Lembra, gestual não tem que ter precisão, não tem que ter detalhe, não tem que ter forma, não tem que ter não tem que ser preciso. Eu só quero pegar o quê? O movimento desse rapaz. No primeiro momento, vou dar 50 para vocês se acostumarem. Vou reduzindo o tempo aos poucos para vocês, né, não ficarem tão estressados logo de cara. Mas, entendo, 30 segundos é mais do que o suficiente para fazer isso. Pegar o quê? A linha de ação, sem tirar lá do papel, começa pelo tronco e começa a desenhar, sem tirar lá do papel que vocês estão vendo. De jeito que eu estou fazendo. A proporção não está certa, a anatomia não está certa, depois nós corrigimos, não agora. Tá? Eu estou levando aqui, ó, vou levar 30 segundos para fazer isso que eu estou fazendo, mas vocês no começo vão levar 50. Kira, só uma pergunta. A linha de ação, ela tem que seguir da cabeça até o pé? O pé que tá no chão? De preferência, é a linha, sim, de preferência é a maior linha que você vai ver, tá? Agora, é uma convenção, tá? Eu trato a linha de ação da cabeça até os pés, como você falou. Tem gente que vai ver essa mão aqui como uma linha de ação também. Por quê? Porque ela é maior, ela é mais comprida. Fica a seu critério, tá? Faça, Entendi. o que ela tem que ter é esse movimento, não importa se ela vai até a cabeça, não importa se você vai incorporar o braço, tá? Eu, como convenção, não incluo os braços no processo. Tá bom. É que como são dois pés, às vezes eu me confundo se eu Tá? pego o pé que tá mais movimentado ou O que não. está no chão, o que dá Eu apoio. também me confundo muito com isso, eu vejo linhas em tudo, né? Nos braços, na outra perna levantada. Só que eu acho que foi justamente os vídeos do Proco, onde eu vi isso, que você vai pela linha que dá o equilíbrio no corpo. Sim, ele está Então, certo. geralmente a que tá apoiada mesmo. Exatamente, a linha que está apoiada. Pode ser, sim. Hiro, uma dúvida. A prática desse exercício em si, o que a gente vai aplicar do desenho cego é apenas aquele lance que você falou, de tanto segurar o lápis ali, mais ou menos no meio, né? Não tira o lápis do papel. Quanto... seria tanto isso quanto não tirar do papel, né? Mas a princípio a gente vai olhar para a referência, né? Exatamente. Olha para a referência. Enquanto desenha, olha para a referência, enquanto olha para a referência, vai desenhando. Beleza. Tá? Não vai sair bem do primeiro momento, como aqui. Isso aqui requer prática, por isso que ele tem que treinar bastante, tá? Agora eu vou fazer uma dica, tá, gente? Vou pegar vou pegar primeiro uma outra referência melhor. Mas vou dar uma outra dica para quem tiver muita dificuldade de fazer desse jeito. Porque eu reconheço que pode ter, né? Porque uma prática nova sempre é um pouco incômoda, né? Olha só. Se vocês se sentirem muito incomodados de fazer desse jeito, vocês podem fazer dessa maneira que eu vou mostrar para vocês agora. Ciro, pode deixar o rapaz na tela também? Posso, por favor. Desculpa. Obrigado. Aqui. Enquanto isso, eu vou colocando ela aqui, tá? Ó, gente, se vocês tiverem muita dificuldade de trabalhar desse jeito, eu aconselho você trabalhar de uma outra forma, também intuitiva, divertida, que é do seguinte. Você também vai pegar a linha de ação, ou seja, dessa moça é bem facinho, né? É mais ou menos uma curvatura. E essa linha de ação, é isso que eu esqueci de falar também, algumas linhas de ação são muito sutis, vai ter que incorporar sutileza. Pegou a linha de ação, nesse caso ela é um pouquinho mais demorada, mas tudo bem. Sabe o boneco palito? Nós temos o nosso querido boneco palito, certo? Todo mundo sabe fazer boneco palito, certo? Não é ofensa nenhuma, certo? Porém, isso aqui é o boneco palito 1.0. Nós vamos fazer, para quem tiver dificuldade, faça um boneco palito 2.0. Eu chamo ele aqui de John. John é um boneco palito 2.0. Que ele é desse jeito. Ele tem a linha, só que a linha dele, do corpo dele, ele tem o quê? Tem a cabeça, só que aqui ele tem uma linha horizontal, duas linhas horizontais, perdão. Tá? Duas linhas horizontais que são os ombros e a bacia. Tá? Então, o seu boneco palito, na verdade, ele tem uma pequena bacia, um pequeno ombro, que é desse jeito.
Então, o teu boneco palito de verdade é isso aqui. Então, no caso dessa moça, se você tiver dificuldade, faça uma linha de ação, tá? Da linha de ação, você define onde que é esse trecho aqui, que eu fazia em verde. Esse trecho aqui, que é o tronco, certo? Ó, então, define... Isso aqui é o tronco, é o meu tronco dela, certo? Ou seja, a cabeça está aqui, o braço está pendendo, outro braço eu quase não vou ver, essa perna está para frente e essa perna está para trás. Se você no começo tiver dificuldade, você pode tentar entender o gestual dessa forma. Ajuda muito, muito. Porque esse gestual, por mais que seja um boneco palito ordinário, é um boneco palito ordinário que funciona. No caso desse rapaz aqui, olha só. Se for no caso desse rapaz, é a mesma coisa. Só que ele está em perspectiva. Então, você vai fazer a linha de ação, certo? Aqui estaria o quê? Olha só a inclinação do ombro. Aqui, na pelvis dele, quase não vai aparecer nada. Então, aqui você tem um braço, aqui você vai estar o pescoço não. A cabeça. E aqui você vai ter o quê? Uma perna fazendo isso e outra perna fazendo isso. Tá? Aqui talvez o tronco dele esteja um pouquinho comprido, tudo bem. E aí você pode fazer o seguinte. Fez isso, coloca carne dentro dele. Coloca carne. Aí é possível. Aí fica mais fácil, certo? De novo, ainda não é para acertar. É isso que a gente está querendo. Em cima disso, nós fazemos outras coisas. Fica mais fácil com o boneco palito 2.0. Então, faça um boneco palito, mas põe a carninha, põe a gordurinha depois, tá? Espera que eu ainda estava no rapaz. Mas é 50 segundos, meu querido, já foi. Eu esqueci completamente que tinha tempo. Então, deixa de lado, morre, esquece ele, começa a partir dessa aqui agora, tá? 50 segundos para essa menina aqui. Tá bem. Eu lesei agora. Sem problema. Não tira o laço de papel, tá? Desenhe de maneira, segurando o laço a metade para trás e não tire o laço de papel. Por quê? Porque se você ficar tirando os papel, você vai ficar querendo consertar toda hora. Eu não quero que conserte um desenho nesse momento, porque não precisa. Sinta o movimento. O movimento é a coisa mais importante. Hoje, a gente não vai fazer gestual ainda de imaginação. Não vou exigir isso por enquanto. Eu quero dar uma pequena base ainda de gestual para vocês, antes da gente começar a partir para não referência. Tá? Se a personagem tiver roupa, tá? Ignore a roupa, tá, gente? A roupa não faz parte do gestual, não. A não ser que tenha um vestido muito grande, muito, né? Onde a forma do vestido realmente faça parte do corpo, mas eu não vou passar esse tipo de exemplos, tá? Então, no geral, evitem de fazer roupa. Aliás, não é para fazer nada, não é nem para fazer cabelo, não é para fazer olho, nem nada, é só para fazer o gestual do corpo. Pronto, já deu. Vou pegar agora uma pose um pouquinho mais complexa, tá? Olha o gestual dela, a linha de ação. Linha de ação. Linha de ação. Começa pelo tronco. Evite a tentação de começar pela cabeça, tá? Ô, Hiro, Oi. tem diferença eu escolher uma perna ou outra para fazer a linha? Não, é só uma referencial. Tem um aluno que fez um gestual com uma linha de ação desse jeito, para quem interessar. Eu achei interessante. Ao invés dele simplesmente ver a linha de ação, ele vê o triângulo que a perna faz. Falei, está valendo, professor? Falei, cara, quer saber? Se está valendo para você, tá certo. Isso aqui que ele faz, tá vendo? Ele vê a dobra das duas pernas. Tá? Ele pensa melhor com uma base, inclusive dessa abertura aqui, tá vendo? Então, não deixa de ser uma solução, tá? Não deixa de ser uma solução.
Se você achar que funciona, prática para você. E eu achei muito legal da parte dele, porque ele criou a própria solução. Falou, olha, tem um jeito de fazer esse gestual. Eu falei, olha, você não falou que o gestual não tem regra? Então, pode estar valendo? Eu falei, claro, não tem regra mesmo. Faça do jeito que você achar legal. Se eu não me engano, eu acho que o Davi Calil faz algo similar. Davi Calil? Ah, que interessante. Eu nunca vi ele desenhando, só vi ele pintando. É que eu fui ontem num bar que tinha uma porrada de ilustrador. Aí citaram o nome dele, aí começaram a falar, não, porque o Davi Calil faz gestual assim, assado. Falei, caraca, eu não tinha pensado desse. Aí 10 Por que minutinhos. será que a gente tem essa tendência de começar pela cabeça? É algo que eu fico me Por causa que perguntando. a cabeça é um ponto focal. Desde criança a gente procura melhorar a cabeça, fazer uma expressão facial melhor, desenhar os olhos, né, a boca, né? Aqui, quando eu faço a avaliação de portfólio, é normal de eu receber portfólios onde a pessoa só tem cabeça. Então, ela tem uma cabeça maravilhosa, linda, mas quando eu vejo o corpo que ela desenha, o corpo, pelo amor de Deus, eu falei, olha, você tem 50 mil horas de desenho de cabeça e você tem 4 horas de desenho de corpo. Isso é bem, bem minha cara também. Então, Eu tinha muito esse problema. o que você faz? Você aumenta o número de horas de desenho de corpo, né? Porque ele é um vício, ele é um chamativo, né? Chamariz. Ó, vou trocar porque já deu mais de 50 minutos, tá, gente? E agora eu vou reduzir o tempo a 40 segundos. E quando você não consegue fazer nem cabeça e nem corpo, aí só faz monstro. Tenta seguir o máximo possível a linha de ação. Tá? A linha de ação ela vai tentar te ajudar a você não se perder. Se você se perder, começa do zero. E não fica se preocupando em acertar. Lembra, Eduardo, você não tem que acertar em nada. Então, a primeira coisa é se preocupar em acertar. Mesmo que seu desenho pareça errado, lembra, vou consertar depois. Tem uma estrutura errada, vou consertar depois. Eu tenho que focar no gingado, no movimento. Hiro, Oi? eu tenho uma questão com isso, é meio subjetiva, mas eu queria saber se tem conselho. Uhum. Eu estou fazendo modelo vivo na faculdade, é outra pegada, né? É realista. E aí eu passei pelo gestual um pouco e eu percebi que eu suavizava muito os movimentos. Aí o professor falou para mim, é porque você é uma pessoa muito contida, você tem que se soltar mais. E aí eu fui olhar os meus desenhos e realmente, mesmo quando não é para ter movimento, eu desenho os personagens contidos. E eu só vejo isso agora que ele falou. Sim. E aí, como é que a gente nota isso antes de terminar, sabe? Antes de... Bom, Como é que eu percebo isso melhor? não, você já percebeu. Você não percebe melhor. Você já percebeu, né, Maju? Se você percebe que você realmente é introvertida, né, contida, introvertida, presta atenção que você pode soltar mais, tá? Um conselho que funciona muito bem, e funciona muito bem quando tinha aula presencial aqui no curso, quando a gente pegava uma pessoa muito contida, a gente aumentava o tamanho do papel. Então, vai na livraria, compra aquelas folhas bloco A2 e tenta desenhar o mesmo desenho que você faz no bloco A4 ou no bloco A3, no bloco A2. Aí você vai comprar um giz de cera, tá, para fazer isso. Ou você simplesmente compra jornal, né, na banca e desenha sobre jornal. Mas isso ajuda muito a você se sair um pouco. Muito é movimento de braço, muito movimento corporal. Outra coisa que vai ajudar você, Maju, a melhorar o desenho, mas a soltar mais, é não desenhar sentado. Então, toda vez que você for fazer isso, procura levantar o tamanho da mesa, se possível, mas tentar desenhar em pé. Tá? Desenhar em pé, ou colocar a folha de papel numa prancheta, qualquer coisa, ou numa janela, mas desenhar em pé. Vai ver uma diferença muito grande entre desenhar sentado e desenhar em pé, porque o sentar já é uma maneira de você se conter um pouco mais. Então, é muito legal quando você sai da cadeira, né, aumenta o papel, porque literalmente você está numa zona de desconforto. Né? Tirei você da zona de conforto. Então, E outra coisa que é legal, percebe se está passando o ar debaixo do seu sovaco. Sabe? Enquanto está desenhando. O que é? Significa que você não está colando seu antebraço no seu tronco.
né, que é bem comum para quem é introvertido, né? Levanta as axilas, deixa passar um pouco o ar, seca lá né? Seca as axilas. Trabalha com os braços um pouquinho mais arquejados, vai ver que dá mais liberdade para o seu cotovelo se movimentar. E outra coisa, Maju, é brincadeira, mas é legal. Põe um fone de ouvido e vai, sabe, como você fica dançando, né? Desenha descalço, essas coisas são bobas, mas fazem muito sentido, fazem muita sensação. A sensação do corpo, enquanto desenha, ela ajuda muito para quem é introvertido. Então, outra coisa que ajuda muito, 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 é tipo, se você não tem, por exemplo, privacidade no quarto, tranca ele. Tranca o quarto, não deixa ninguém entrar, tá? Avisa, gente, não vou fazer besteira, eu vou desenhar. Pronto, fecha, tranca o quarto. Tá? Eu conheço uma aluna que ela só consegue desenhar quando ela literalmente tranca o quarto, porque senão a irmã vem e interrompe, vem a mãe interrompe, né? Nossa, obrigada. Adorei essa da música. E tem espacinho aqui na parede. Eu vou colocar. Eu já tenho papel grande, mas essa coisa da axila também eu nunca tinha pensado. Eu vou aplicar. Deixa soltar ar baixo. Obrigada. Próximo, 40 segundos. Eu não vou avisar mais quando eu vou trocar, tá, gente? Trocou, para de estar fazendo, faço um novo. Hiro, o Oi? Henrico botou uma pergunta no chat. Opa, deixa eu dar uma lida lá. Essa questão, depois eu consigo, antes que me gerar dúvida. Uma coisa que eu ouvi muito de quem se dispõe a ensinar desenho no YouTube é que se o sketch não está bom, nem se deu trabalho, porque só vai estar por falta de termo melhor polindo a bosta. Cara, quem falou isso? Que merda! Cara, na boa, eu não sei quem falou isso, cara, mas isso aí é um desserviço muito grande, cara. É um desserviço muito grande. Isso é estudo, cara. Ele não define se isso é estudo, arte final. Não importa, cara. Se eu faço isso aqui, por exemplo, não importa. Se eu faço um desenho desse jeito aqui, totalmente errado, e eu quero fazer uma coisa legal, eu vou jogar isso aqui fora? Não, cara. A questão de desenho é justamente o contrário. É pegar um desenho que está errado e consertá-lo até ele ficar bom. É corrigir postura, corrigir proporções, corrigir gestual, corrigir narrativa, cara. Você sabe o que isso significa? Né? Além de você ter resiliência, de não existir tolerância, porque esse fato de você pegar um sketch, jogar fora, pegar um sketch, jogar fora, pegar um sketch, jogar fora, ele gera uma ansiedade tão grande, porque ele vira uma tentativa. Sabe aquelas máquinas de slot machines de cassino, que você puxa a alavanca e sai aquela sequência de 3 maçãzinhas? Você está fazendo isso com o seu desenho. Você vai puxar uma alavanca e espera que vai ser um desenho bom. Sketch não é para sair bom. Sketch é para ser consertado. Sketch é para ser observado. É por isso que a gente tem todas as aulas de observação, treino, conserto, avaliação. Quando a gente pega isso aqui e transforma isso aqui num desenho bom, a partir do desenho que ele fala que é bosta, que é polindo bosta, não é polir bosta, cara. É esculpir. Então, você está falando a mesma coisa de um escultor que pega argila, coloca aquela massa de argila para esculpir aos poucos e está esculpindo bosta. Tá? Desculpa, o cara está muito, muito mal informado. Eu fiquei puto com essa afirmação. Você pega uma argila para refinar ela, você pega um desenho para refinar ele. E para você refinar um desenho, você tem que ter resiliência. Né? Resiliência significa o quê? Apego. Eu estou acolhendo um desenho que deveria ser ruim, eu estou acolhendo ele para virar uma coisa boa, de acordo com o quê? Conhecimento, treino e esforço. Tá? Então, desculpa, isso aqui é muito conversa de youtuber mal preparado, tá? Muito, mas é muito mesmo, porque nenhum texto que você vai escrever vai ser bom de primeira, nenhum desenho que você vai fazer vai ser bom de primeira, nenhum relacionamento que você fizer vai ser o primeiro bom. Tudo é treino, erro e acerto. Tudo é treino, erro e acerto. Erro, 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 acerto, acerto, acerto. Tá? Nossa, que coisa, gente. Paciência. Eu tenho mais tolerância, né? Que coisa. Depois você me fala quem que é esse desgraçado aí que eu quero saber. Não, é sério, gente. Senão, imagina minha mãe. Você vai, olha esse menino aqui, joga ele fora. Faz outro. Adoro você bravo com isso, porque realmente isso me deixa puta também, sabe? Ver gente jogando essas, aí depois as pessoas ficam confusas, não se deixam errar, se travam mais, por causa de uma pessoa que faz uma merda dessa, que fala Exato. uma merda dessa pra você, entendeu? Sabe? Eu queria dizer que essa galera deve ser presa, velho, que fala merda. A minha irmã invadiu na aula, mas tudo bem. Eu só tô aqui do lado, não tem nada a ver. Porque assim, isso faz...
eu fico bravo, gente, porque assim, eu dedico muito tempo com essa coisa de ensinar. Quem me conhece sabe que eu vou nos eventos, que fico conversando, eu estimulo. O cara que precisa, cara. Tem muito aluno que hoje é um bom profissional porque ele foi acolhido. Eu conheço muita gente que poderia ter sido um bom profissional e não virou porque ele não foi acolhido. Então, você fala uma merda dessa, cara, você está literalmente destruindo um cara, às vezes. Né? Porque o nível de segurança hoje é tão grande, que basta alguém que tem uma certa projeção falar alguma coisa errada, ele acredita que é verdade. Basta um desgraçado, mal preparado, olhar um portfólio de maneira mais grossa, você está destruindo a carreira de um cara. Isso é muito sério, isso é muito sério. Não é porque a gente não opera ninguém e a gente não faz coisa de risco que a gente não tem essa importância. Tem que ter muita clareza, muita clareza. Ainda é de 40 segundos, tá? As próximas eu vou diminuir um pouquinho mais o tempo, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar, eu falei assim, não, na verdade, para implícito, que é para a gente fazer com calma, tá? Com bastante calma, tranquilidade, não deu tempo na primeira, ajusta o tempo na segunda, não deu tempo na segunda, ajusta para a terceira, tá? Delicadeza no processo, tá? Delicadeza para desenhar. Eu estou diminuindo o tempo. Alguém está sentindo alguma diferença nesse tempo que eu estou colocando? Sim. Mas não é para ficar ansioso, tá? Não é para ficar ansioso. Aqui, tá, tem os desenhos estilizados, eles vão ter um propósito. Eles têm menos detalhe, mas já tem uma resolução, uma solução gráfica melhor, tá? Então, alguns vão achar melhor fazer por fotos, outros vão achar melhor fazer pelo cartoon. A gente vai fazer os dois sempre, tá? Nós vamos, mais para frente, nós vamos ter uma aula só de reinterpretação gestual, que é aquilo que eu falei, de pegar o mesmo gestual e reinterpretar ele para um outro estilo, um outro formato, outra proporção. Vem aqui. Hiro, Oi? licença, eu tô com uma dificuldade, percebendo uma dificuldade aqui, que Uhum. o tronco sempre fica maior, assim, uma Uhum. tendência, né? O tronco acaba ficando maior do que as pernas, Sim. proporcionalmente. Uhum. Isso tem alguma dica para melhorar isso ou é questão de praticar mesmo? Tem, vou te mostrar aqui. Presta atenção no que eu vou fazer aqui agora, tá? Tá, obrigada. Ó, o gestual dela é isso aqui, certo? Então acontece isso aqui. Você tem o gestual. Antes de você começar toda aquela marcação como eu estou fazendo, faz isso que eu vou fazer agora, tá? Eu vou fazer um círculo para a cabeça, um círculo para o peito, ou seja, eu estou dividindo mais ou menos as áreas que eu acho que estão corretas, dividindo em 3 partes, tá vendo? Então, essa aqui é para o peito, essa para a perna, essa aqui é para a cabeça. É um recurso que você pode fazer. Então, você faz assim, ó, isso aqui é a cabeça, tá vendo que o corpinho dela é mais ou menos isso aqui, né? O corpinho dela é mais ou menos isso, e as pernas dela fazem isso. Tá? Então, você já faz o quê? Nessa marcação que eu fiz aqui, você já corre menos risco de você fazer alguma coisa errada. Está seguindo o mesmo gestual, você dividiu ele em setores, tá? E depois você faz o gestual. Em cima disso, você faz agora aquilo que a gente tem feito, ó. Agora vou fazer entendi. a perna dela, né? Tá vendo o peito, né? Agora fica um pouquinho mais acertado. Eu acredito que você já tem uma certa guia. Então, o que você não está acostumado é dividir mentalmente em sessões ainda, né? Exato. Obrigada. A gente vai ter uma aula só sobre isso daqui a 2 aulas, sobre geometrização, mas isso já é um adiantamento, tá? Ah, perfeito. Obrigada, Hiro. Isso. Legal, essa pergunta me ajudou também, estava na mesma. Legal. O legal disso, tá? Com o tempo, gente, vocês vão começar a aprender a fazer essas soluções sozinhos, né? Para quem perdeu, cadê? Aqui, fazer com esse cara aqui. Você vai prestar atenção na linha de ação, né? Então, a linha de ação dele é essa, né? Então, a linha de ação dele é essa. Aí você vai fazer a separação. Antes de você começar a rabiscar, você separa, tipo, essa aqui é a proporção da cabeça. Então, mais ou menos a cabeça vai estar mais ou menos nessa proporção. Aí tem o corpo dele, vai estar mais ou menos nessa proporção, tá vendo? Eu faço uma pequena marcaçãozinha aqui no meu desenho, bem pequena.
E a perna dele vai ter mais ou menos a mesma largura, mesma altura que o tronco, tá vendo? Então a perna dele vai ter mais ou menos a mesma altura que o tronco. Então você faz pequenas marcações antes de começar a fazer a rabiscada, né? Feito isso, aí você consegue trabalhar. Aqui, tá vendo? Uma coisa importante que você tem que perceber, tá? Isso é para todo mundo, para todos vocês. Vocês ainda têm uma intolerância muito grande ao erro, uma intolerância. Não tentem consertar tudo o que vocês produzem no primeiro momento. Ao contrário daquele youtuber que falou, não tentem consertar tudo. Deixem o erro acontecer, para o erro ser analisado. O erro, para você pegar aquele que você considera como erro, ser julgado, analisado, consertado com calma. O erro é o material que você mesmo produz para você estudar. Tá? Tem que ser dessa forma. Então, paciência com vocês mesmos, com o ato de errar. Tá? Esse aqui é mais complicadinho, né? Que a linha de ação dela é isso aqui. Gente, se você se perder na linha de ação, também não se preocupem, tá? Porque nós não somos máquinas de xerox, tá? A gente não é máquina copiadora. A linha de ação é uma referência, tá? Você tem que fazer o quê? Você tem que criar soluções para aquilo. Então, no primeiro momento, a linha de ação é uma linha de apoio, tá? Mas não é a linha da certeza também. Tem um exercício que nós vamos fazer mais para frente, não agora, obviamente, mas a gente vai desenhar isso aqui em 10 a 12 segundos, talvez até menos, tá? E é legal, porque quanto menos tempo ainda você dá, menos do que isso aqui a gente está fazendo, você vai ver que às vezes o efeito é até melhor. Que é isso que é legal. Você começa com... por isso que a gente chama de desenho intuitivo, né? Fazendo muito rápido, mas já com a orientação certa, às vezes você faz uma coisa muito mais adequada. Com expressão facial. Às vezes, quando você trabalha com expressão facial, quando você faz correndo e rápido, ele sai mais expressivo do que se você fosse fazer ele calculado, passando a limpo. Tem situações que eu enfrento, de que quando eu faço um desenho muito rápido, às vezes uma expressão facial, por mais que eu tente, eu não consigo finalizar ela no desenho final. Por mais que eu tente. É uma sutileza muito grande de variação de traço, assim. Então, eu prefiro, às vezes, pegar o traço que eu fiz em sketch e usar ele como arte final. Tá? Então, isso é bem comum de acontecer. É muito comum, Hiro. Tipo, Oi? não sei se o pessoal aqui já jogou, mas sabe aquele jogo Gartic Phone? Não, Gartic. Tem um jogo que é tipo assim, chama Gartic Phone. Uhum. E esse jogo, o que ele é? Tipo, é como se fosse um telefone sem fio. Você começa escrevendo uma frase, aí a pessoa tipo, tem que pegar a frase e desenhar. Aí a próxima pessoa vai pegar só o desenho e escrever. E aí vai, entendeu? Sim, é muito engraçado que no final sempre sai uma coisa bizarra, mas exatamente por você ter que fazer um desenho, tipo, da escrita. E com o tempo, sai cada desenho que tipo, a gente começa a rir, porque a gente fica, cara, se eu tivesse, tipo, fazendo, eu nunca vou conseguir fazer de novo, porque você tem que fazer rápido, entendeu? Que legal. Saiu um desenho muito engraçado, umas expressões muito boas, sabe? Exatamente por causa disso, sabe? Deixa eu explicar um termo, gente, só para terminar o dia de hoje, né, vendo que eu estava falando, eu sempre esqueci de falar desse termo só para vocês. Eu já devo ter falado, mas eu sempre friso esses dois termos, tá? O wabi-sabi, para a gente fechar a aula de hoje, assim, porque é o seguinte, o wabi-sabi, ele é uma filosofia japonesa, tá, que a gente pratica aqui no curso. O wabi-sabi significa valorizar o imperfeito, valorizar a beleza do imperfeito. O wabi-sabi é quando você pega alguma coisa que não seja perfeita, e esse conceito, o perfeito é um conceito muito vago, porque não existe perfeição. A perfeição ele é um conceito irreal, né? Porque ele só pode ser definido por descrição, ele não existe na vida real. Quando ele existe, é por uma fração de segundo. Então, o wabi-sabi é você ver beleza nas coisas que não têm perfeição, ou seja, quase tudo. Então, se você tem um tênis velho, um tênis que você tinha 15 anos, ele está sujo, ele está rasgado, ele está poído, mas para você tem uma relação. Aquele tênis tem um significado. Então, ele tem um wabi-sabi para você. Sua mãe tem rugas,
esteticamente ela pode não ser mais tão bonita quando ela tinha 30 anos, mas agora, com 60, 80 anos, ela tem sua beleza, porque é a tua mãe, cada ruga tem um significado. Então, perceber esse tipo de beleza nas histórias que a imperfeição conta é muito fundamental, para você ter tolerância ao que é imperfeito, porque tudo que a gente vai fazer aqui no desenho vai ser imperfeito. A gente não busca a perfeição dos desenhos, tá? A gente não busca que o desenho seja bonito, a gente quer que o desenho seja harmônico. É bem diferente o conceito do outro, tá? Inclusive, é o princípio do Kintsugi. Exato, eu ia chegar nele. Kintsugi é exatamente isso. Kintsugi eu amo muito o Kintsugi, é muito lindo. Deixa eu pegar uma foto. Kintsugi, para quem não conhece, é uma prática de cerâmica que ele recupera uma cerâmica quebrada juntando com ouro, né? Kintsugi, tá? E é muito dessa como é que fala? Dessa alegação idiota do youtuber para parar de polir bosta, tá? Porque é o seguinte, Kintsugi, que é o contrário, é uma variação do wabi-sabi, de além de você ver beleza na imperfeição, você criar uma beleza na imperfeição. Ou seja, você pega uma tigela quebrada, você pega uma cerâmica quebrada, e você volta a colar ela, ou seja, ela volta a ser uma cerâmica, ela não vai para o lixo, ela volta a ser uma cerâmica, e você, para valorizar ela, você coloca uma pasta de ouro para valorizar o quê? Para não valorizar a cerâmica, mas para valorizar o erro, tá vendo? Valorizar onde está errado, onde foi a quebra, onde foi a rachadura, tá? Para dizer, eu não sou perfeita, tive uma quebra, mas reconsiderei, voltei, estou aqui de novo, tá? Isso aí, filosoficamente, é muito bonito, tá? Isso que a gente está trabalhando, mas não é ver beleza. Por isso que eu falo, igual a gente vê magia naquele quadrado mágico, não é para ver beleza nisso aqui, tá? É para a gente seguir com uma filosofia. Eu falei, tá bom, eu vou fazer isso comigo mesmo. Então, eu vou botar uma pasta de ouro em alguns pontos que eu tenho aqui dentro, né? Dentro de mim, que está tudo quebrado, eu vou botar uma pasta de ouro e vou fazer isso acontecer, tá? Eu vou ver meu desenho, que não tem capacidade de ser o Kim Jong-il, ele não tem talento, ele não tem a quantidade de talento de todo mundo que eu vejo, mas dentro daquela imperfeição eu vou pegar meu nicho, meu trabalho, meu portfólio, meus clientes, tá? Apesar de, eu vou, tá? O wabi-sabi, apesar de estar feio, ele é meu. Apesar de estar feio, ele é bonito. Tá? Essa é a maior linguagem, né? Tem um teórico da psicologia, o Carl Rogers, que ele fala muito sobre essa questão da imperfeição, do que tu faz daquilo que fizeram contigo. Então, é valorizar é meio que uma valorização da tua história, assim. Tu errou, ou tu se quebrou, o que tu faz com aquilo que aconteceu contigo? É tu meio que reformular a tua visão sobre aquilo que foi quebrado, sabe? Exatamente. Errei nisso, não quero ter raiva disso, vou ter um certo carinho por aquilo que aconteceu e tentar ressignificar aquele acontecimento, aquele fato, né? Não ignorar os atravessamentos daquele fato, de fato, causou um sofrimento aquele quebrado, aquele erro. Mas valorizar aquilo dentro faz de você, parte da tua história, né? Exato. Vou dar esse exemplo para fechar a aula de hoje, por exemplo, isso aqui que muita gente, por exemplo, Senpê, né? Senpê, ele tem um trabalho muito simples, cara, e eu acho lindo, eu acho o trabalho dele maravilhoso, né? Ponto de vista. Senpê, ele fala, eu não sei desenhar, não sei anatomia, não sei, né? O negócio dele era desenhar o Pequeno Nicolau, isso aqui. Cara, ele fez disso, cara, a coisa mais fantástica, a carreira dele é maravilhosa, os desenhos do Pequeno Nicolau são maravilhosos. A menor das pequenas coisinhas dele tem um gestolzinho pequeno, sabe? Mas o desenho dele não tem completo, não é completo, tem muito gestalt, você completa o resto, é falho, tá? Dane-se, cara. Ele não vai trabalhar para a Blizzard, né? Nunca mais vai trabalhar para a Blizzard, na verdade, mas ele nunca, não é uma pessoa que vai trabalhar para hiperrealismo, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai para onde as pessoas comprariam o trabalho dele, para onde as pessoas gostam de trabalhar com ele. Ou seja, se você não é aceito em um lugar, tem lugar que você vai ser aceito, tá? Sempre assim. Tipo assim, não quer, tem quem quer, sabe? Daqui a Suzili, mesma coisa. Tem gente que torce o nariz pro traço dela e eu acho maravilhosa e linda justamente por causa das imperfeições dela, tá? Por causa que ela é, entre aspas, errada. Tá? Você pega aqui, eu sempre uso as mesmas referências, que são as minhas referências, né? Gabriela Vansan, né? Gabriela Vansan, ela trabalha com esse tipo de
Gabriela Vansan é uma senhora que se descobriu ilustradora depois de muito tempo, depois que o marido morreu. Eu não sei quantos anos ela começou a virar ilustradora, mas acho que foi 60 e poucos anos. Tá? Nossa, que desenho ruim. Gente, me dá um desenho bom da Gabriela Vansan. Aqui. Gabriela Vansan, o desenho dela... Oi? Queria depois pegar o nome certinho para... Tá, eu coloco lá no grupo daqui. Legal. Bom, Gabriela Vansan, não achei uma ilustração maior dela, mas ó, de longe, como é bonitinho. Não é completo, gente, é falho, de certa forma até tosco, mas dane-se, ele é lindo e maravilhoso num nível que nenhuma ilustração realista conseguiria. Por quê? Porque pelo fato do desenho ser incompleto e ser falho, uma boa parte do processo quem completa é minha mente, meu cérebro. Só que o desenho dela tem uma intenção tão... Lembra? Intenção é movimento, né? Intenção é o sentido do seu desenho. É tão bonito o que ela faz que você completa justamente também acompanhando a beleza que ela faz, que ela quer fazer, né? A Suzili é a mesma coisa, o Sempê é a mesma coisa. Então você não precisa ter o desenho preciso, assim, exato e perfeito para você causar algum tipo de sentimento em você e em outras pessoas. Por isso que eu falo, o teu desenho não tem que estar perfeito, mas ele tem que passar uma sensação boa, parecer harmônico. A sensação que seu desenho passa se torna a coisa mais importante do que a perfeição estética dele. Tá? Isso, logicamente, a falar, então eu não posso aplicar isso para desenho hiperrealista igual da Úrsula Dourado, da Sulamon. Talvez não. Talvez por causa do tipo de público que ela trabalhe, eles não permitam esse tipo de interpretação no desenho, hiperrealismo, aquela coisa toda, mas existem centenas de lugares que, né, aceitam e exigem que você tenha justamente esse tipo de visão. Tá? Então, por que você vai ter que treinar sobre luz, insistir em desenhar anatomia, se o que você quer mesmo é causar esse tipo de sensação nas pessoas e em você mesmo? Pensa um pouco isso. Eu aconselho treinar sim, estudar, né, valorizar, mas chega uma hora... por exemplo, eu não estudo pintura a fundo, porque pintura, para mim, ele é um recurso secundário. Né? Eu estudo a fundo como aula, como aula para dar para os alunos, mas eu reconheço que eu não sou um ótimo pintor. E então, tudo bem, né? Porque não é isso que está fazendo meu desenho ficar definido. O que faz meu desenho ficar definido são duas coisas. É meu traço e minha narrativa. Tá? E eu, assim, entre pintores de 1 a 10, eu não sou 10, mas, cara, também não estou no 5, estou no 6, 6,5, está muito bom. Tá? Então, esse tipo de compreensão que você tem que ter do seu próprio trabalho, que você tem que chegar lá e falar, vamos se acalmar, vamos pensar no que é certo, no que é necessário, e vamos depois investir naquilo que vai me crescer como nome. Quem estava na live com a Úrsula falou, olha, você tem 2 coisas muito importantes na tua carreira, teu portfólio e teu nome. Tá? Portfólio é com desenho e traço, o teu nome com a tua postura e com a tua narrativa. Tá? Qual das duas? Né? Você não está investindo muito ou você vai investir daqui no futuro. Tá? Tem que pensar um pouquinho nisso também. Tá? Joia! Ô, Hiro, Oi. ano passado, né, quando eu tava na Utopia lá com o Thiago, a gente também, numa palestra do Delay, a gente conversou com ele, e ele explicou, né, também sobre exatamente isso. Ele fala, não, porque às vezes perguntam, tem gente vindo querer me ajudar, porque você podia fazer, tipo, um movimento mais assim, assado, porque, tipo, às vezes o trabalho dele tem umas sujeiras, assim, né? Ele fala, tipo, não, eu sei o que eu tô fazendo. E o Delay, tipo, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo, Sim. e é muito bom. E ele fala que é de propósito, tipo, colocar essas sujeiras e umas estranhezas no movimento. E eu achei muito legal isso, tipo, dele querer manter, ao invés de, tipo, se enquadrar, né? Se enquadrar. Assim, é bem legal. Nossa, e isso que é estilo. Estilo é identidade. Ponto. Sim. A identidade que é, não é só o que você veste, quem você é fisicamente, mas como você fala, as ideias que você fala, quem você é como pessoa, o que você acredita. Desenho é a mesma coisa. Né? Mas esse é um nível um pouquinho elevado de conversa. Bom, gente, tudo bem? Posso terminar a aula de hoje? Tudo bem. Sim, tudo tranquilo. Tranquilo, né, gente? Olha, mas gostaria que vocês tivessem um caderno só de gestual, se possível, tá? Se vocês puderem comprar um caderno na Dyson, bem vagabundinho mesmo. Já vou separar. Eu já tenho um caderno só para isso, Legal. Então vou continuar usando ele. Isso, e enche esse caderno da Dyson. Eu comprei um caderno só para esses exercícios do curso, daí eu tô até fazendo quando tô fora de casa. Não tô legal. esperando
médico. Consultório médico é perfeito para isso. Ou ônibus. Legal. É engraçado Bacana. porque as pessoas ficam te olhando só, mas. Elas acham que você vai desenhar elas e tipo, elas caem, meu Deus. Então, elas acham as coisas, só que a gente não, eu só tô exercitando aqui, entendeu? Não. A gente vira bicho zoológico quando você faz isso no meio público, né? Bom, treinei isso em casa também, então, né? Fora da aula. Semana que vem nós vamos continuar com a aula gestual, fazendo aplicação de outras coisas, né? Outros exercícios, com outras propostas também, tá? Então, tá bem tranquilo aqui, tá? Então, qualquer dúvida, pessoal, vocês me chamem no privado, tá bom? Tá? E qualquer coisa, aula dada, aula ensinada, tá? Hoje foi bem intenso.